A mudança estava sendo preparada. Seria uma viagem longa e cansativa. Leonora preocupava-se com sua mãe, que já apresentava sinais de piora no pequeníssimo espaço de tempo em que haviam permanecido naquela cidade após a confirmação de sua doença. Mas queria confiar no Criador. Se ele quisesse, sua mãe ficaria curada. No dia do casamento, Maurício, padrinho de José, deu uma importância generosa aos noivos como presente de núpcias, o que lhes trouxe certa tranquilidade, porque sem nada não ficariam. Como ambos estavam desempregados e iriam morar em uma cidade ainda estranha para eles, preocupavam-se com as despesas do lar e com os remédios de Vete naquele reinício de vida. José e Leonora se casaram em uma cerimônia simples, mas bonita, poucas semanas antes da mudança para a nova cidade. Estavam todos muito felizes e esperançosos. Uma porta bateu com o vento, chamando o casal sonhador de volta à realidade e a tempo presente. Leonora, com uma ponta de saudade de sua mãe, lembrou a José o tardar da noite e, com muito carinho, levantaram-se da rede e, abraçados, foram dormir tranquilos. Capítulo 11. Era um sábado ensolarado e, após ter auxiliado sua mãe a enxugar as vasilhas do café da manhã, Alexandre pediu para jogar futebol no campinho da cidade. Permitindo a sua saída, Leonora deu-lhe um beijo de despedida e ficou, como era de costume, à porta do lar, vendo o filho ir por aquele chão de terra, todo feliz por poder se encontrar com os amigos. Para chegar à cidade, por vezes, eles pegavam um atalho de aproximadamente 3 quilômetros de chão batido e com algumas elevações. Alexandre sempre o percorria com bastante facilidade. Naquela manhã, contudo, sentia o tempo muito seco e quente. Após ter caminhado em torno de 2.000 metros, começou a experimentar uma sensação estranha. Sentia-se sufocado e tonto, com uma forte necessidade de beber água. E por mais que tentasse, respirando fundo, abandonar aquele torpor, percebia que a sensação ruim não passava, só piorava. Lembrou-se, então, de que, a poucos metros dali, diziam existir uma grande lagoa. Estacou com a imagem que lhe veio à mente de suas águas cristalinas. Não se sentia em condições de dar nem mais um passo. Pensou em voltar para casa, mas, da mesma forma que não conseguia ir adiante, também não aguentaria voltar. O que faria? Alexandre tinha medo de ir até a lagoa porque, toda vez que falavam dela, ele sentia uma angústia profunda. Pensava que esse sentimento se dava em razão do temor demonstrado pelos moradores daquela comunidade, que evitavam. Havia histórias, pouco explicadas, que aterrorizavam os moradores locais. Diziam que, em suas margens, acontecera uma trágica circunstância, e que aquele local agora era somente visitado por fantasmas do passado. Nem o dono fazia questão de mantê-lo acessível. O mal-estar que sentia, porém, era muito maior que o medo e, não suportando mais aquela sensação desagradável, iniciou uma caminhada na direção em que achava que a lagoa ficava. Com cautela, foi ganhando terreno entre as folhagens, porque o caminho que existia antes já havia sido invadido pelo mato e desaparecido. Enquanto se esforçava para ultrapassar toda a vegetação, começou a ouvir uns murmúrios. Quanto mais próximo da lagoa chegava, mais os murmúrios aumentavam. Alexandre teve vontade de voltar, porque sentia crescer em seu peito uma sensação de sufocamento, de quase afogamento, mas, como que hipnotizado, continuou avançando até o seu destino. Começou a perceber um chamado entre os sons que escutava. Alguém me chama. Mas quem? Ninguém sabe de minha presença neste local, pensou. Observou que tanto os murmúrios quanto o chamado eram diferentes, pois não vinham de fora, e sim de dentro de sua cabeça. Não compreendia. Estaria imaginando coisas. Não tendo mais opção, continuou o percurso, até que viu a lagoa e uma jovem sentada às suas margens. Parou espantado. Ela era bonita e parecia reconhecê-la.
Sabia, contudo, que ela não era daquelas redondezas. Olhava, no entanto, e tinha a impressão de serem velhos amigos. Percebeu que a sensação de sufocamento havia sido substituída por outra mais leve, como se estivesse sonhando. Tentava superar aquele entorpecimento e, após alguns minutos, conseguiu dar alguns passos na direção da jovem, que ainda o olhava. A muitos passos dela, parou e gritou. Olá! Quem é você? Está perdida. Não sabe que é perigoso ficar aqui? Nada. Diante do silêncio dela, continuou. Onde mora? Se quiser, posso levá-la para casa. Nada. Ela somente olhava para Alexandre, como se observasse com interesse, e sorria com muita serenidade. O que faço? Pensou. Não posso deixá-la aqui, pois ninguém frequenta este lugar, e ela, se não é destas bandas, poderá se perder. Por que não fala comigo? Perguntou a ela. Diante de seu silêncio prolongado, Alexandre decidiu chegar mais próximo e convencê-la a ir para sua casa, pois, junto com seus familiares, descobriria de onde ela vinha. Alguém haveria de saber. Enquanto tentava chegar até ela, viu a jovem levantar-se e, dando uns passos para trás, desaparecer na folhagem. Por mais que ele a chamasse e a procurasse, não a encontrou. Ela havia sumido. Confuso por não entender o que havia acontecido, Alexandre, que já não sentia mais a sede que o castigara, afastou-se daquele lugar, porque, apesar de bonito, provocava-lhe desconforto. Correndo, foi à cidade para se encontrar com seus amigos, já estava muito atrasado. A ninguém contou esse episódio. Também não saberia o que contar. Tudo passara tão rápido, que Alexandre duvidava se realmente tinha acontecido. Talvez o calor daquele dia o tenha feito imaginar coisas. Só podia. Apesar de tudo, ao entardecer, retornou para sua casa, comprometendo-se a descobrir, no dia seguinte, se alguma jovem estranha foi vista por aquelas redondezas. Tinha certeza de que ela não morava ali, mas também estava certo de que a conhecia. Conhecia sim. Capítulo 12. Nas semanas seguintes, Alexandre procurou saber, sem chamar muito a atenção, se alguém tinha conhecimento de que alguma família nova teria se mudado para aquelas redondezas ou se algum morador teria recebido a visita de parentes naquelas últimas semanas, porém as respostas sempre foram negativas. Diante da total falta de informações, desistiu de encontrar a jovem. Imaginou que jamais a veria de novo e, assim, tratou de levar sua vida normalmente. Em uma tarde de domingo, quando Alexandre se dirigia à cidade para auxiliar seu Osório na faxina de sua mercearia, teve despertada uma forte vontade de retornar à lagoa. Sentia como se, indo até lá, pudesse encontrar alguma resposta às suas perguntas. Diferentemente da primeira vez, agora ele foi entrando no mato alto que lá via sem medo ou angústia. Continuou sem muita pressa, espreitando para tentar identificar qualquer movimento próximo a ele. Quando pôde enxergar a lagoa, viu a jovem olhando para ele como se soubesse que viria. Neste momento, toda a sensação de leveza se repetiu, mas agora foi ela que se aproximou dele e lhe falou diretamente. Meu amigo, que bom que veio. Temos muitas coisas para conversar e esclarecer. Sei que está confuso, porque, agora, eu vim falar com você e, na primeira vez, fui embora sem nada lhe dizer, mas isso foi necessário para que tivesse sua curiosidade aguçada a novas reflexões. Sei que meu semblante lhe é familiar, o que facilitará o nosso entendimento. Abra seu coração e sua mente, porque o que irei lhe dizer poderá surpreendê-lo. Ela pediu que Alexandre se sentasse ao seu lado. Como se estivesse anestesiado, ele se sentou, e aquela jovem começou a narrar as inúmeras vezes em que estiveram juntos quando ele era criança. Enquanto ela falava, algumas lembranças foram emergindo na mente de Alexandre,
trazendo-lhe a certeza de que era ela a sua amiga de infância. Era ela quem o acalentava em seus momentos de dor e dúvidas. Num rompante, ele afirmou: "Você é Aurora?" "Sim, sou eu." Sei que não se recordava de mim, nem das inúmeras oportunidades que tivemos de levar, ao seu coração infantil, alguns esclarecimentos sobre as verdades divinas e eternas. Somos amigos de muitos séculos, e essa amizade nos levou à parceria que firmamos antes de você reencarnar para que eu auxilie, nesta existência, em uma tarefa de amor e consolo aos corações aflitos. Neste momento, porém, só gostaria que você se relembrasse das certezas que tinha quando percebia haver algo mais do que o Padre Hipólito afirmava em seus sermões de domingo. Essas certezas são os conhecimentos que já possui em sua alma, mas que foram relegadas ao esquecimento conforme você crescia. Quando menino, jamais deixou de enxergar a justiça do Pai nas mínimas coisas. Quando adolescente, porém, começou a não se preocupar com isso. O tempo urge, todavia, e devemos nos apressar, pois muito temos a fazer enquanto estiver encarnado. Você é nosso amigo na matéria, o nosso companheiro de trabalho, e eu, sua orientadora espiritual. Juntos a outros tantos amigos, cumpriremos nossa tarefa bendita na seara do Mestre Jesus. Sei que ainda é jovem, mas está mais do que preparado para abraçar a tarefa que nos foi delegada. Confie em Jesus. Alexandre escutava Aurora, e suas palavras pareciam reveladoras. Entretanto, sentia-se confuso com tudo o que ouvia. Aurora, entendendo seu momento, disse-lhe: "Não se preocupe, haveremos de nos encontrar de novo para termos outra conversa. Você é médium vidente e não terá problemas, como nunca teve, em me ver quando for necessário. Vá auxiliar o seu Osório. Quando terminar, retorne para casa, jante e durma." Alexandre foi ter com seu Osório, que recompensou-o, como sempre, com um pequeno ordenado e produtos de limpeza e higiene para que levasse à sua mãe. No fim do dia, retornou ao seu lar, portando uma felicidade que nem ele saberia explicar. Após o jantar, foi dormir e, em pouco tempo, caiu num sono profundo. Estava bastante cansado. Quando acordou, não lembrava se tivera algum sonho, mas também não se recordava do dia em que se levantara tão bem disposto como naquela manhã. Vestiu-se e tomou seu café rapidamente, pois era dia de aula e muito precisaria andar para chegar até a cidade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 13. Alexandre tinha muitos colegas na escola e estudara nela toda a sua vida. Seus melhores amigos eram o Joca, o Chico e o João. Todos tinham a mesma idade, porém eram de famílias com um poder aquisitivo bem melhor que o seu. Ao ser aceito para estudar ali, foi impossível não reparar nos comentários maldosos levantados, seja porque ele era de uma família diferente daquelas dos alunos que ali estudavam, seja porque quem o matriculou foi o próprio dono e diretor do educandário. Seu Fabiano sempre foi conhecido por sua reputação de pessoa rígida e não tendenciosa ou caridade, por isso, quando todos ficaram sabendo da entrada de Alexandre naquela escola de tão alto gabarito, sob a alegação de que ela precisava dos préstimos de um pedreiro, a explicação não convenceu os mais críticos. Mas, como a vontade dele era lei, os comentários foram se abrandando e nenhuma consequência maior sobre isso foi percebida. Inicialmente, quando o Alexandre precisava ir à casa de um dos seus colegas, Leonora dava-lhe 1000 recomendações, porque temia que o filho sofresse com atitudes menos dignas por parte daqueles que o receberiam em suas casas. Um dia, porém, Alexandre, contando pouco mais de 7 anos, perguntou a ela: "Mãe, a senhora acha que não sou um bom amigo?" Surpresa, ela lhe disse: "Não entendo sua pergunta, meu filho. Eu conheço seu coração, e é claro que você é uma pessoa fiel, amiga e companheira. É que a senhora fica sempre tão nervosa quando eu digo que vou à casa de um dos meus amigos. Eu juro que, todas as vezes que vou lá,
comporto-me direito. Os pais deles nunca brigaram comigo e até já me elogiaram, porque sempre arrumo, no final do dia, a bagunça que fizemos. O sorriso de Alexandre, orgulhoso por se preocupar com a mãe e atender às suas recomendações, fez com que Leonora se lembrasse de sua mãe, que sempre lhe dizia: Filha, somos nós que devemos dar um norte ao nosso presente, construindo o melhor futuro que pudermos. Se colocarmos nas mãos dos outros a análise de nossa competência e aceitarmos somente aquilo que eles acreditam que somos, estaremos sempre à mercê da má vontade alheia. Se para alguns não somos ninguém, para outros seremos o que quisermos, e teremos neles aliados e amigos. Por isso, sempre relembre minhas palavras. Crie uma fortaleza em seu interior, para que suas emoções não desmoronem na primeira investida de quem a desvaloriza, mas não deixe jamais os seus portões fechados para quem lhe quer bem. Então, ela, baixando a cabeça, suspirou fundo, como se quisesse desabafar um pequeno sentimento que oprimia seu peito, sorriu para ele e, abraçando-o, elogiou-o por ser um bom menino e estar fazendo tudo direitinho. Ele lhe deu um beijo estalado e foi com o pai à casa de um dos seus amigos para passar o dia. Dos filhos de José, somente Alexandre estudava ali. Seus irmãos frequentavam uma instituição educacional filantrópica, fundada e mantida por seu Antônio, um fazendeiro local, e sua esposa. Quando Alexandre, mais crescido, percebeu essa disparidade, quis sair da escola particular, porque não achava justo com os irmãos, mas seus pais não deixaram, dizendo-lhe: Filho, sabemos que parece ser muito injusta essa situação, mas, se essa oportunidade lhe foi ofertada, não serão seus irmãos que a tirarão de você. Além do mais, a escola em que eles estudam é muito boa também e, se tiverem qualquer dúvida, poderão tirá-la com você sempre que precisarem. E assim foi. Alexandre jamais se esquivou de ajudar os irmãos no que eles precisassem. Na sala de aula, Alexandre era muito prendado e estudioso. Nenhum dos professores tinha qualquer reclamação dele. Naquele dia, no entanto, algo inusitado ocorreu quando, em meio a uma explicação da professora de história, ele se deixou levar pela lembrança do acontecido na lagoa no dia anterior. Como se tivesse sido remetido ao passado, relembrou as inúmeras vezes que teve Aurora ao seu lado para ajudá-lo a superar suas dificuldades e entender a vida com os seus familiares. E começou a se questionar sobre o porquê de ela ter voltado, sobre o porquê de ele a ter esquecido se ela lhe era tão importante. Já disperso em suas lembranças, seus pensamentos voaram para uma outra figura de seus sonhos que também muito intrigava. Uma jovem adolescente, muito bonita e sempre sorridente. Nunca se lembrava dos sonhos que tinha com ela, mas sua imagem sempre o acompanhava ao acordar, trazendo-lhe uma saudade inexplicável. De repente, sentiu alguém tocando seu ombro e ouviu seu nome sendo chamado ao longe, o que o fez voltar à realidade com um susto. A professora, ao seu lado, perguntou-lhe com ênfase: Alexandre, algo errado? Ele baixou a cabeça, envergonhado, e afirmou que não num gesto negativo. Por ser um aluno sempre muito presente na sala de aula, a professora estranhou aquele comportamento e pediu para conversarem depois da aula. Terminadas todas as aulas, Alexandre foi à sala dos professores e aguardou a professora chegar. Quando esta ouviu, levou-o para dentro e, fazendo-o sentar-se ao seu lado, perguntou-lhe: O que aconteceu, Alexandre? Você é um aluno sempre tão participativo, mas anda meio aéreo. Hoje, por exemplo, chamei-o 3 vezes para responder a um questionamento, mas nem me ouviu. Gostaria de conversar comigo sobre o que está acontecendo? Alexandre gostaria, mas não tinha ideia de como iniciar aquele diálogo com a professora. Se ela própria tinha muitos questionamentos, como poderia explicar suas dúvidas? Diante dessa situação, disse-lhe simplesmente: Professora, não está acontecendo nada. Tenho vivido uma situação tão inusitada que, hoje, relembrando-a, perdi o foco em suas explicações.
Desculpe-me, e prometo que ficarei atento como sempre. A professora sorriu. Sabendo que era natural para um adolescente esse tipo de coisa, deixou ir. Ela sabia que era um bom menino e que, se houvesse alguma coisa, ele conversaria com ela ou com alguém em quem confiava quando estivesse preparado. Despediram-se, e Alexandre retornou à sua casa. Como havia demorado um pouco mais do que o normal, sua mãe foi requentar o almoço, de modo que deu tempo de Alexandre ir ao seu quarto para guardar o material escolar e descansar um pouco da caminhada. Estava ainda pensativo sobre o que ocorrera na escola, quando sentiu alguém ao seu lado. Virando-se, divisou, entre as sombras, uma luz, através da qual viu figura de Aurora. Queria lhe perguntar muitas coisas e, quando estava prestes a fazê-lo, Aurora fez um sinal indicativo para que fizesse silêncio. Naquele momento, sua mãe entrou no quarto e chamou-o para comer. Alexandre procurou Aurora com o olhar, mas ela havia desaparecido. Capítulo 14. Dias depois, após a aula, no retorno à sua casa, Alexandre começou a pensar em Aurora de novo. Fazia tempo que não a via. Não possuía mais dúvida de que ela era um espírito e, por isso e muito mais, tinha muitas perguntas sem respostas. Caminhando devagar e pensativo, não notou que estava sendo observado. Ia compenetrado em seus pensamentos, quando escutou uma voz a dizer-lhe: Alexandre, suba na árvore mais próxima. Por um ato reflexo, impulsionado pela ordem dada, fê-lo rapidamente. Quando chegou ao primeiro galho da frondosa árvore, sentiu, próximo ao seu pé, um hálito quente aliado a um latido estarrecedor. Automaticamente, puxou o pé e subiu para mais alto. Somente quando se sentiu seguro, parou para olhar para baixo. Lá estava, debaixo da árvore, o cachorro do seu Antônio, rosnando, latindo e espumando pela boca. Seu focinho estava todo sujo de sangue. Oh! Meu Deus! Ele parecia estar com raiva. Apolo sempre foi meu amigo, só com raiva para ele me atacar. E aquele sangue? Será que já atacou alguém? Pensou, desolado. Minutos intermináveis se passaram, e Apolo não ia embora. Alexandre começou a se preocupar. Como poderia sair dali? E se alguém passasse pela estrada? Poderia ser atacado. Apolo era um cão muito grande e forte. Pertencia a uma raça chamada fila brasileiro. Seu Antônio tinha conversado com ele sobre isso, só não lembrava quando. Farei dele um campeão, dizia o vizinho fazendeiro, sorrindo. Passou mais 10 minutos, e nada. Apolo não arredava debaixo daquela árvore. Alexandre, por fim, começou a rezar. Tinha medo de alguém ser atacado e ele nada poder fazer. Rezava fervorosamente para que aquela situação se resolvesse e que ninguém se machucasse. Nesse meio tempo em que Alexandre se via obrigado a estar em cima da árvore, começou a relembrar a maneira hilária como tinha conhecido e se tornado o amigo do seu vizinho fazendeiro. A fazenda ficava em um dos caminhos da residência de Alexandre para a cidade. Em um dia bem agradável de outono, estava indo a pé, como sempre, para assistir sua aula, quando começou a ouvir uma algazarra um pouco à frente. Eram latidos, gritos, risadas. De repente, viu aproximar-se, correndo em sua direção, um grande cachorro. Paralisado, Alexandre não conseguiu sair do lugar. Aquela massa bruta saltou sobre ele, que, não aguentando o peso, caiu estatelado no solo, sendo todo lambido. Não conseguia se desvencilhar do cachorro. Após alguns segundos, que pareceram uma eternidade, seu Antônio conseguiu retirar o cachorro de cima dele. Enquanto puxava o cão, ele lhe perguntava se estava bem. Por alguns bons minutos, o jovem não conseguiu responder tal pergunta. Quando conseguiu se acalmar, olhou para o seu interlocutor e, vendo-o preocupado, começou a tremer, rir e fazer careta por estar todo melado e sujo.
Seu Antônio começou a rir junto com o jovem atacado por seu cão, porque a cena criada tinha sido cômica. Alexandre, de boca aberta, paralisado no meio da estrada, como um alvo a ser derrubado, até ele ria de si mesmo por ter sobrevivido e não ter sido comido por aquele monstro canino. O dono do cachorro o convidou para que fosse se lavar em sua casa, pois seria expulso da escola se chegasse naquele estado. Ambos riram mais ainda. O cachorro que o atacara era Apolo, ainda com 5 meses de idade. Enquanto se dirigiam à sede da fazenda, conversavam sobre o cão. Alexandre se surpreendeu por Apolo ser tão novo e tão grande. Seu Antônio lhe explicava as características daquele animal tão bonito e quais seriam seus planos para ele. Era normal seu Antônio e Apolo passearem pela estrada para que o cão se acostumasse com o movimento de pessoas estranhas, veículos automotores e animais de tração, mas, daquela vez, ele surpreendeu o dono ao sair em disparada, puxando sua guia. Apesar de todo o seu tamanho, Apolo era apenas um filhote. Por isso, seu Antônio nunca pensou que ele poderia machucar alguém quando o levava a passear pela estrada. Alexandre perderá uns 40 minutos de aula por causa do feliz incidente. O susto foi grande, mas considerava uma felicidade ter conhecido seus vizinhos, seu Antônio e sua amável esposa. Ela mandou um de seus empregados ir à escola como jovem, para explicar o porquê de o aluno ter se atrasado para a aula e também o fato de suas roupas estarem amarrotadíssimas e sujas. O casal acolhedor fez Alexandre prometer que retornaria outro dia para uma visita mais apropriada, o que foi aceito por ele com muita honra. Quando ele chegou à escola, foi um sucesso. As enormes patas de Apolo em sua camisa deram muito o que falar naquela manhã. Depois daquele dia, ia vê-los periodicamente. Sentia, em seus novos amigos, um carinho imenso. Um dia, ficou sabendo, por um dos empregados da fazenda, que, havia alguns anos, seu Antônio e a esposa perderam o único filho em um acidente de cavalgada. Na época, o filho deles, Camilo, tinha uns 7 anos de idade. Ao ser perguntado se eles não tiveram o desejo de ter outros filhos, o empregado lhe contou que Dona Judite tivera complicações no parto de Camilo que quase provocaram sua morte, o que impossibilitou de ter outros filhos. Sabe, meu jovem, disse o empregado que conhecia Alexandre havia muito tempo, apesar de todo o sofrimento enfrentado, eles conseguiram superar suas dores. Dizem as más línguas que eles abraçaram uma religião que vem dos espíritos mortos. Mas o que lhe digo é que não me importa o que falam sobre isso, porque, se eles a usaram para buscar consolo e conseguiram, e do jeito que são bons com todo mundo, ela também deve ser. Por incrível que pareça, aquela notícia não trouxe qualquer espanto para Alexandre. Interrompendo seus pensamentos, Alexandre se lembrou de que ainda estava assentado no galho da árvore. Começou a sentir formigamento nas pernas, sua posição era muito desconfortável. Cada movimento que fazia, sob o olhar atento e enraivecido de Apolo, provocava mais latidos ensurdecedores. De repente, viu o cão levantar a cabeça e ficar agitado. Ele procurava algo. Alexandre começou, então, a ouvir um barulho ao longe. Esperançoso, rezava para que fosse socorrido, porém, não à custa do sofrimento de alguém. O barulho aumentava. Era um carro. Como posso fazer para ser visto daqui? Pensou. Inesperadamente, o carro parou atrás da curva. Desligaram o carro. Se a pessoa que o dirige sair dele, Apolo poderá atacá-la. Aí, meu Deus! Quando este sofrimento irá acabar? Pensava Alexandre, quando, num rompante, Apolo disparou pela estrada. Começou a gritar para que quem estivesse ali tomasse cuidado. Cuidado, cão raivoso. Corre, dizia. O jovem ouvia, cada vez mais longe, os latidos frenéticos de Apolo e, de repente, um disparo de arma de fogo foi ouvido. O barulho foi estrondoso, mas,
Depois, só o silêncio reinou. Após poucos segundos, ouviu que alguém o chamava. "Sabem que estou aqui", exclamou. Foi descendo devagar, quase caindo, porque todo o seu peso estava sendo suportado por seus braços. Suas pernas doíam muito por causa das câimbras que sentia. Com medo de partirem sem ele, gritava o mais alto que podia, avisando que estava ali. Já debaixo da árvore, viu seu Antônio dobrar a estrada portando uma espingarda. Era ele quem gritava e vinha ao seu encontro, querendo saber se estava bem. Sendo sustentado pelo amigo, ambos se dirigiram ao carro para que Alexandre ficasse o mais confortável possível. Passaram pelo corpo de Apolo, abatido, e Alexandre não pôde deixar de se lamentar por ele. Quando já estavam dentro do carro, seu Antônio questionou com ele o que havia acontecido, e Alexandre descreveu todos os detalhes. O fazendeiro o encarou estranhamente, porém, nada disse, até que Alexandre perguntou a ele como sabia de sua presença ali. "Estava na fazenda, procurando Apolo, quando eu divisei, perto de uma das cercas, uma das minhas ovelhas, estraçalhada. No início, não consegui pensar que bicho poderia ter feito aquilo com a ovelha, mas imaginei que Apolo havia corrido atrás dela, pois via claramente suas patas no local e o sangue na cerca, como se a tivessem pulado para se refugiar dentro do bosque que fica ali perto. Enquanto tentava achar um novo rastro de Apolo, vi uma linda jovem que corria em minha direção." Continuou após um longo suspiro. "Para minha surpresa, pois jamais a tinha visto por estas bandas, chamou-me pelo nome, afirmando que meu cachorro estava para atacá-lo e implorando que a seguisse. Explicou-me que, por pouco, você não fora mordido, pois havia subido numa árvore. Prontamente, eu e meus rapazes viemos ao seu encalço. Ela veio na cabine do carro comigo, indicando-nos o local exato, mas pediu que parássemos antes da curva para surpreendermos Apolo. Logo após tê-lo alvejado, eu não a vi mais." "Era mesmo preciso ter matado Apolo?" perguntou Alexandre, comovido. "Sim, não podíamos arriscar. Você, mais do que ninguém, sabe o quanto sinto por esse sacrifício, meu jovem, porque eu gostava muito dele." Após terem colocado o corpo de Apolo na caçamba da caminhonete, seu Antônio disse-lhe, ligando o carro: "Vamos, Alexandre, eu levo para casa." Chegando à casa do jovem, o fazendeiro narrou aos seus pais o que havia acontecido e recomendou que ele tomasse um banho quente para relaxar e aliviar o incômodo das câimbras que sentira. "Quanto ao estado emocional", afirmou, "só o cuidado da família o aliviará." Quando se despediu de todos, falou baixo para Alexandre: "Gostaria de conversar algo mais sobre o ocorrido. Você poderia passar na minha fazenda depois?" Alexandre balançou a cabeça positivamente. Seu Antônio foi embora com seus homens, deixando-o a pensar no que teria acontecido com ele se Apolo o tivesse pego. Suas reflexões foram interrompidas por seu pai, que veio buscá-lo para auxiliá-lo no banho. Ele sentia muitas dores no corpo, provocadas pela posição que fora forçado a ficar, além do desgaste emocional sofrido. Depois de tomar um lanche reforçado, foi se deitar, não deixando de agradecer aos seus pela sua vida ter sido poupada e por estar bem. Capítulo 15. Somente após uma semana daquele incidente, pôde Alexandre ir à fazenda para conversar com o vizinho, como havia se comprometido. Era domingo, por volta das 10:30 da manhã. Estava seu Antônio na varanda de sua casa, dando instruções ao capataz, quando viu Alexandre. Foi, então, à sua direção e o recepcionou com um forte abraço. A fazenda era uma das maiores e mais bem tratadas da redondeza. Possuía muitos empregados para a realização das tarefas, mas seu dono não deixava de orientá-los pessoalmente. Todos gostavam muito dele e da esposa, pois eram muito bons e carinhosos. O casal não deixava de prestar-lhes qualquer auxílio, amparando as famílias, que viviam em casinhas independentes,
construídas nas terras do patrão com toda a infraestrutura que se poderia ter. A única exigência do casal para contratar alguém era que, tendo filhos, os funcionários teriam de mantê-los na escola, onde era fornecido todo o material escolar. Ambos acreditavam na importância de serem todos instruídos. Dona Judite também não deixava nenhuma família passar frio ou fome, mesmo que esta tivesse recebido seus proventos em dia. Se tivessem uma boa razão para não conseguirem pagar suas dívidas, os patrões faziam de tudo para auxiliá-los a colocarem a vida financeira em ordem. Mas, se o endividamento fosse em razão de bebedeiras ou ausência de responsabilidade, esse empregado seria demitido e perderia todas as regalias. Essas ações conquistavam ainda mais o respeito e a admiração de todos da comunidade. Seu Antônio tinha pouco mais de 60 anos. Era bem apessoado, de traços marcantes no rosto queimado pelo sol. Era alto e forte. Já se encontrava com, praticamente, todos os cabelos embranquecidos e, apesar disso, eles não envelheciam. Seus olhos castanhos emanavam força de caráter, mas também, estranhamente, uma serenidade que a todos agradava. É claro que já havia cultivado alguns inimigos em sua vida e, quando acreditava estar errado, pedia desculpas com humildade e urbanidade. Ele não demorou a iniciar a conversa que levou Alexandre ao seu lar. Quando se acomodaram na sala, foi logo dizendo: "Desde logo, peço a você as minhas mais profundas e sinceras desculpas pelo que aconteceu naquele dia em que Apolo atacou. Ora, seu Antônio, não foi culpa sua. Não, mas me sinto na obrigação de me desculpar. Eu estava viajando a negócios e, quando retornei, fui pego de surpresa, levando um tempo precioso para tomar as medidas necessárias e resolver o problema. Se o senhor se sente melhor assim, tá desculpado", disse Alexandre, sorridente. "Obrigado. Agora, vamos ao que o trouxe aqui. Talvez não faça sentido para você o que vou lhe pedir, afinal, tudo o que aconteceu naquele dia foi muito estranho, mas acredito que, com sua ajuda, conseguirei compreender alguns fatos. Para isso, acredito que preciso compartilhar com você tudo o que vivi antes do ocorrido." Fez uma ligeira pausa, como se estivesse pensando na maneira de começar, e continuou. "Naquele dia, quando acordei, não me sentia muito bem. Estava apreensivo, como se algo ruim fosse acontecer. Para fugir daquela forte impressão, detive-me a tomar um bom café da manhã, o que, infelizmente, traduziu-se em uma atitude inútil, porque aquela sensação não me abandonou. Assim, preocupado de ser algo com Judite, apressei-me em findar as negociações e tentei ligar para ela, mas, como você deve saber, nem sempre as ligações telefônicas se completam. Ainda preocupado, voltei para casa mais cedo do que havia programado. Chegando à fazenda, vi Judite na varanda e, por ela estar bem, suspirei aliviado. Porém, esse alívio durou muito pouco. Logo depois, estava eu, novamente, apreensivo. Após um banho, consegui almoçar e fui descansar por alguns minutos. Tive um sonho conturbado, no qual Apolo estava muito agitado. Ao longe, via uma das margens daquela lagoa assombrada, e de lá corria até mim uma jovem, de quem não pude ver o semblante que me falava algo que me atormentava demais. Acordei sobressaltado, com palpitações cardíacas e respiração ofegante. Dei um salto da cama e coloquei-me a procurar Apolo, porque, somente naquele momento, percebi não o ter visto quando cheguei de minha viagem. Normalmente, ele me recebia com festa, você sabe. Após uns 15 minutos de procura, um de meus capatazes veio em meu encalço para me avisar de que uma de minhas ovelhas premiadas havia sumido. Tive a certeza de que algo estava realmente errado. Sem demora, orientei-o firmemente para reunir alguns homens e providenciar a busca da ovelha de Apolo, porque não o achava. Sem esperar qualquer resposta do capataz, afastei-me para outras providências,
não notando que ele queria me dizer algo mais. Pela urgência da situação, o capataz decidiu informar-me mais tarde que, aguardando o meu retorno, tinham prendido Apolo, por parecer ter contraído raiva. Após 30 minutos de procura na fazenda, ao me aproximar do bosque, vi o que restara da ovelha e os sinais da luta travada. Veio a minha jovem. E o restante você já sabe. Parou de falar no momento em que trouxeram um jarro de suco para ambos. Depois de beber sua laranjada, continuou. Você pode estranhar a razão de eu estar narrando tudo o que me aconteceu naquele dia, porém, vários detalhes intrigantes me chamaram a atenção, e imagino que somente você poderá me esclarecer outros tantos detalhes para melhor compreendermos aquele incidente. E perguntou. Você contou que, quando estava em perigo, uma voz o alertou para que subisse na árvore mais próxima, não foi? Mas, se existia alguém ao seu lado, aonde foi parar, para que não tenha sido pego por Apolo? Somente nesse momento, Alexandre se deu conta deste detalhe e teve que dar razão ao amigo por achar aquilo estranho. Além disso, veio até mim uma moça, que eu nunca tinha visto. Chamou-me pelo nome e descreveu o ocorrido entre você e Apolo. Até imaginei que teria sido ela quem o alertou. O problema é que a distância entre o local onde eu estava e a árvore que você subira era razoavelmente longa, o que impossibilitaria de chegar a pé tão rápido como chegou, se você ficou mesmo os 25 minutos em cima da árvore. Alexandre confirmou a informação com a cabeça. Então, como eu estava do outro lado da fazenda e levei de 8 a 10 minutos de carro para chegar até você, não tinha como ela ir tão rápido a pé sem se sujar. Na hora, eu não tinha me tocado, mas, ao relembrar o episódio, percebi que nem os sapatos dela estavam empoeirados da terra da estrada. Seu Antônio falava e tentava ver, nos traços de Alexandre, algo que pudesse descrever o que seu ouvinte estava pensando. Percebendo que aquele jovem parecia tão intrigado quanto ele, continuou. Outro fato que me surpreendeu foi que, quando chegamos ao local em que você e Apolo estavam, ela sumiu. Perguntei a todos que foram comigo, e ninguém a viu se afastar. Como imagino que a conheça, porque ela me falou o seu nome, vou descrevê-la. Ela deve ter uns 20 e poucos anos, trajava um vestido branco bem limpo. Sapatinhos brancos, é alva de pele, com cabelos castanhos claros, lisos e compridos, seus olhos são castanhos mesclados com o dourado do mel. Você a conhece? Alexandre, surpreendido, não conseguiu disfarçar. Era a Aurora que o fazendeiro descrevia. Acertei, pensou seu Antônio. Acho que agora minhas dúvidas serão finalmente respondidas. Mas, para a frustração daquele fazendeiro, Alexandre continuou calado. Capítulo 16. Diante de tantas revelações, Alexandre se sentia confuso. Até aquele momento, só ele havia visto Aurora. Temia que seu Antônio pensasse que ele era louco e não queria perder sua amizade. O experiente fazendeiro, porém, resolveu interromper seus pensamentos. Alexandre, vejo que a conhece. Não posso obrigá-lo a me dizer o que sabe, mas posso dizer que isso me ajudaria muito a esclarecer algumas dúvidas que me tomam a paz. Digo a você. Fique à vontade para me dar qualquer tipo de explicação. Até mesmo as mais estranhas, enfatizou essa última frase, como que avisando que esperava uma resposta não muito dentro dos padrões da razoabilidade. Alexandre se lembrou do que aquele empregado do seu Antônio lhe contara sobre este acreditar em uma doutrina trazida pelos espíritos e resolveu contar-lhe o que sabia. Narrou toda a história, começando pela lagoa, onde voltou a ver Aurora. Seu Antônio escutava, interrompia-o quando não compreendia algo e pedia que continuasse quando esclarecido. Terminada a narrativa, o jovem olhou para o fazendeiro, temendo que ele o chamasse de louco. Enquanto contava sua história, observava-o, mas, apesar das perguntas, e de seu claro interesse, seu ouvinte não demonstrou se acreditava nele ou não. Após alguns minutos de reflexão,
Seu Antônio se manifestou. Alexandre, tudo o que me contou e o que presenciei na semana passada só confirmam a minha teoria de que fomos testemunhas de manifestações espirituais, e que você, meu jovem, é um médium bem afinado que poderá dar suporte a outras tantas manifestações que se fizerem necessárias. Vendo que Alexandre ficara quieto, o amigo fazendeiro questionou. Você entende essas terminologias? Aurora já me falou sobre isso. Sobre mediunidade, reencarnação, essas coisas. Mas pouco entendo. Então, permita-me dizer algo. Há muitos anos, me disseram que era para eu ficar atento no futuro, porque eu perceberia que algo divino iria acontecer. Esse algo traria conforto e auxílio a muitos que o buscassem. Perguntei o que seria e disseram que seria um trabalho, junto aos encarnados, que estaria vinculado diretamente aos espíritos que compõem a falange de nosso Senhor Jesus Cristo. O que me disse hoje, Alexandre, só confirma que esse trabalho está para se realizar. E o tempo é agora. Alexandre nada falava, somente o ouvia, buscando compreender a dimensão de tudo o que lhe era informado. Ficou ainda mais surpreso porque seu Antônio estava repetindo tudo aquilo que Aurora havia lhe falado às margens da lagoa. Após uma breve pausa, seu Antônio continuou. Para que você compreenda melhor o que digo, gostaria de contar-lhe algo muito pessoal. Há 40 anos, Judite e eu tivemos um filho. Seu nome era Camilo. Infelizmente, ele desencarnou muito jovem em uma cavalgada. Neste período, quase enlouqueci. Não aceitava o que considerava ser uma injustiça praticada por Deus. Camilo era o nosso tesouro. Todos o admiravam por ser uma criança bela e serena. Ele nos completava e nos dava uma felicidade sem igual. Infelizmente, por causa desse divertimento que inventei para entreter os amigos de longe que vieram nos visitar, ele caiu e morreu. Na época, pensava não poder suportar sua ausência. Judite, tanto quanto eu, também se sentia culpada, imaginando o quanto fora descuidada ao permitir que nosso filho participasse de entretenimento tão perigoso. Nós estávamos definhando em autopiedade e saudades de nosso pequeno Camilo. Parou a narrativa por alguns segundos, como se estivesse recompondo suas emoções. Ao se sentir melhor, continuou. Após alguns meses de seu desencarne, em uma noite tranquila de verão, estávamos Judite e eu dormindo, quando sonhei com Camilo. Ele estava lindo. Veio me pedir que parássemos de chorar por ele. De forma simples e cândida, explicou-me o quanto nós o estávamos prejudicando com o nosso sofrimento desenfreado e a saudade exacerbada. Dizia-me que estava muito bem, que morava com minha mãe na casinha dela em uma colônia espiritual e que já estava estudando com outros de mesma idade. Apesar da saudade que sentia de nós, estava muito, muito feliz. Eu fiquei surpreso. Não compreendi o que ele dizia. Como poderia estar morando com minha mãe, que havia falecido uns 2 anos antes dele? Em uma casinha. Estudando. E que colônia era essa que ele mencionava? Como se estivesse me lendo por inteiro, ele me respondeu. Pai, existem realidades sobre o plano espiritual de que, enquanto estamos encarnados, não nos lembramos ou não temos consciência. Nós vivemos em cidades espirituais onde trabalhamos, estudamos e aprendemos o que é importante para o nosso progresso, como filhos de Deus. Onde vivo atualmente, somos todos irmãos, e a disciplina, o respeito e o amor reinam em todos os corações. Ainda não pude aprender tudo, mas estou tentando. Vovó, meus professores e amigos muito me auxiliam para que eu compreenda alguns desses mistérios. Se isso tudo é verdade, filho meu, deixe-me estar com você. Era isso que eu suplicava a ele, Alexandre. A saudade que sentia dilacerava minha alma. E a resposta que recebi foi: Pai, não posso lhe dizer quando virá para este lado da vida, porque eu não sei, mas sei que não é agora.
Tente compreender suas emoções para voltar a ser o dono de sua harmonia interior. Busque o consolo em Jesus. Nenhum argumento dele me consolava, Alexandre. Consegue me entender? Eu não queria ouvir meu filho. Assim, diante do meu desespero, para dar suporte a Camilo e me socorrer, apareceu ao meu lado minha mãe, que me enlaçou em seus braços. Não suportando mais a dor que sentia, chorei no seu colo materno. Quando me restabeleci, ela me disse: querido filho, não se desespere mais. Nenhum sentimento em desequilíbrio traz benefício àquele que o detém. Você, hoje, não pode estar conosco, pois ainda não é o seu momento de partir desta vida. Lembre-se de que só Deus é dado o direito de retirar a vida de um filho seu. Cada espírito, enquanto vivo neste planeta Terra, tem aprendizados vários para adquirir. É pela carne que o Filho do Altíssimo se purifica dos pecados e das chagas que o atormentaram durante as primeiras fases de sua existência infinita neste universo cósmico e divino. Você, meu querido filho, tem uma missão a cumprir de suma importância para todos aqueles que necessitam da compreensão e do amor de seus irmãos em Jesus. Por enquanto, você aprenderá a ser um filho de Deus. Siga os ensinamentos do Cristo. Amar, respeitar, amparar e, por vezes, resignar-se diante da vida. Esses são alguns dos princípios fundamentais que deverá aplicar daqui para frente. E você não estará sozinho nesta caminhada. Lembre-se de que estaremos juntos em sua busca pela evolução. Sua esposa o ajudará, porque já existem a caridade e a fraternidade para com o próximo em seu coração. Abra-se a novos entendimentos e, para que compreenda a nossa condição de espíritos, faça a leitura de obras nas quais poderá embasar sua pesquisa. Nenhum ser humano deveria ficar sem o estudo que enobrece a alma e dá dignidade ao indivíduo. Após alguns segundos com a cabeça abaixada, seu Antônio continuou sua narrativa. Eu me sentia diferente, Alexandre. Se, no início daquela visita, estava desesperado e sem esperanças, naquele momento a sensação que tinha era de estar leve e forte para suportar as adversidades da vida. Papai, disse-me Camilo, diga para mamãe que estou muito bem e que ela pare de se culpar, pois era o meu momento de abandonar o corpo carnal. Nada que vocês fizessem iria mudar meu destino. Diga que a amo muito e que um dia estarei com ela, como estive com o Senhor hoje. Agradeçamos a Jesus por nos permitir essa graça do encontro fraterno de espíritos que se amam. Era perceptível o quanto seu Antônio tentava se controlar, mas a emoção que sentia ao relembrar aquele encontro com o filho era sempre muito forte para ele. Ao sentir-se mais confortável, ele continuou. Senti o abraço apertado de meus dois entes queridos e despertei. Como me sentia feliz. Não contive meus impulsos e acordei Judite para lhe dizer que tinha estado com Camilo e mamãe e dar o recado deles. Expliquei todos os detalhes daquela experiência, e Judite, emocionada, passou a me perguntar coisas que eu não sabia responder. O que posso lhe dizer, Alexandre, é que, depois dessa noite, tudo mudou. Seu Antônio parecia um menino sapeca contando ao amigo uma descoberta que muito fez feliz. Ele disse a Alexandre. Após algum tempo estudando a chamada doutrina espírita, tomamos consciência da amplitude do ensinamento de minha mãe quando ela afirmou que nenhum ser humano deveria ficar sem o estudo que enobrece a alma e dá dignidade ao indivíduo. Percebi que a ausência dos conhecimentos espirituais me levou a sofrer intensamente e a me vitimizar demais quando o que a vida me trouxe foi um aprendizado doloroso, mas não sem significado. Saber disso me trouxe paz e conforto à alma. Então, fui mais além. Se a ausência desse conhecimento me tornava ignorante das verdades espirituais, o que dizer também da ausência de conhecimento das verdades materiais? Aprendi que estamos aqui, em um planeta escola, e, se viemos para cá, é para aprendermos também sobre o que existe aqui. Como alguém pode enxergar o que vive e as suas consequências,
se não tiver a mente aberta para as mínimas coisas do mundo. O senhor tem razão, concordou Alexandre. Minha mãe não pôde estudar muito. Ela teve de abandonar o estudo muito cedo, o que a leva a ter bastante dificuldade de compreender alguns assuntos que eu, meus irmãos e até o meu pai, pelo estudo que temos, vemos com mais facilidade. Percebo que, só por ela achar que nada sabe, sente-se menor e despreparada até em relação aos meus irmãos mais novos. Exatamente, e foi por isso que Judite e eu chegamos à conclusão de que, se o orbe terrestre é chamado pelo plano espiritual de planeta escola, deveríamos contribuir para que o maior número de crianças tivesse condições de ampliar seus horizontes com uma educação escolar de base. Por esta razão, construímos e mantemos uma escola em nossas terras. Nossa! E é graças a essa conclusão tão bonita de vocês que meus irmãos hoje podem estudar. Nossa família sempre foi muito grata por essa atitude generosa que tiveram. Enquanto Deus nos der condições de manter essa instituição, é o que faremos, Alexandre. Seu Antônio respirou fundo e continuou. Bem, o estudo que iniciamos por orientação de nosso filho Camilo e de mamãe nos trouxe alguns conhecimentos sobre essa doutrina tão esclarecedora e confortadora, dando-nos condições de nos sentirmos mais aptos a viver em harmonia e a prestar auxílio a todos aqueles que precisem de nós. Como Camilo havia prometido, ele veio a Judite uma semana depois, e em mais algumas outras noites, trazendo-nos esclarecimentos sobre a vida espiritual e um pouco sobre essa tarefa que hoje estou lhe contando. Seu Antônio silenciou-se, na tentativa de manter aquelas lembranças em sua mente o máximo que pudesse. Alexandre sentiu que não deve ter sido fácil para aquele casal a perda do filho, ainda mais tão novo. Lembrando-se da presença de seu ouvinte, seu Antônio continuou. Alexandre, tudo o que me disse só pode significar que o trabalho antes mencionado está para se iniciar e, diante de tudo o que já aconteceu, entendo que nós trabalharemos juntos para sua concretização. Ainda não sabemos como, mas, com certeza, irão nos informar. Alexandre ouviu atentamente tudo que seu Antônio lhe disse, mas estava um pouco perdido. Talvez porque, por mais que se esforçasse, não tinha ideias sobre como poderia ser esse trabalho que ele afirmava que fariam. O que um garoto de 14 anos poderia fazer para ajudar alguém? Questionou-se. Capítulo 17. Alexandre e seu Antônio foram interrompidos pela entrada brusca, na sala, de um dos empregados da fazenda, que pedia, sem fôlego, o auxílio de seu patrão, pois o filho, Onofre, estava ardendo em febre, e nenhum dos remédios ministrados fez com que ela cedesse. Os três se dirigiram, o mais depressa possível, à casa do capataz Carlos, pai de Onofre. Lá chegando, a criança estava em sua cama, muito pálida e tremendo, com a mãe zelosa e chorosa ao seu lado. Ela dizia já terem feito de tudo para a melhora do filho, mas que nenhum banho frio ou remédio surtia efeito. O médico medicara havia 3 dias, mas a febre não cedia, e seu quadro só piorava. E, infelizmente, o médico saíra da cidade para atender um paciente e não tinha hora para voltar. Alexandre, sem se impressionar, como que movido por uma força maior, chegou perto do enfermo, colocou a destra sobre sua testa, fechou os olhos e, intuitivamente, começou a rezar. Seu Antônio, sem perder um detalhe sequer, observava-o. Já lera muitos livros sobre manifestações espirituais através de médiuns. Desconfiava que ali já não era o jovem Alexandre quem tomava aquela atitude. Seu semblante mudara. Estava mais suave e até sua voz, mais cândida. Para seu Antônio, a oração pronunciada era de uma elevação e fé surpreendentes. Amado Jesus, encontra-se neste mundo, ainda de provas, um irmão seu que, caminheiro do bem, tenta, empreendendo esforços, quitar seus débitos com seus credores mais antigos. Por isso, meu Jesus, a atitude fraternal dele diante daqueles que foram algozes do passado é sublime tentativa de resgate de suas próprias falhas pretéritas.
sem compreenderem aqueles irmãos o quão prejudiciais estão sendo para si mesmos e para o irmão que, ainda jovem, na carne se encontra, retornam aos erros de outrora, não possibilitando a renovação entre o si do amor e da fraternidade, da esperança e da indulgência, impedindo o resgate sincero de todos esses seres. Sabendo o quão prejudicial é anteciparmos o término de nossa vida terrena, conceda a este seu irmão enfermo a oportunidade de abrir-se para a luta diária nesta existência bendita. Jesus, receba-os, pais e filho, com amor e esperança, para poderem todos juntos subir as escalas mais altas de seus próprios aprendizados, ultrapassando as barreiras e respeitando os seus desígnios. Que eu possa, Jesus amigo, com a sua permissão, e a deste menino que sofre, auxiliá-lo neste conflito íntimo, retirando-o deste torpor e, junto com ele, restabelecer-lhe a saúde perdida. E, finalizando, Alexandre elevou seus olhos aos céus e disse: Não há o que temer, quando permitimos que Deus esteja entre nós. A partir dali, Alexandre iniciou, intuitivamente, um movimento lento e ordenado com as mãos sobre o corpo deitado do doente, agora balbuciando uma oração inaudível àqueles que ali estavam presentes. Não entendendo bem o que Alexandre estava fazendo, Carlos fez menção de interrompê-lo, mas o patrão o impediu. Ficaram, assim, observando por mais alguns minutos. Quando entendeu terminada sua tarefa, o jovem se dirigiu aos pais de Onofre e afirmou categoricamente: Se fizerem o que eu disser, Onofre ficará bom dentro de 3 dias a contar desta última hora. Se o examinarem agora, constatarão que sua febre baixou e, gradativamente, cederá com o passar das horas. Vocês deverão, a partir desta noite, e sem exceção de nenhuma, às 20 horas, em harmonia e amor fraterno, orar a nosso Pai Divino. É importante fazê-lo acreditando no poder da prece e agradecendo, sinceramente, pelo fato de estarem juntos nesta existência e por terem recebido um filho tão belo para complementar suas vidas. Coloquem na mesa da sala, na qual realizarão as orações, uma garrafa de água cheia. Esta será ministrada ao doente, em colheradas de sopa, durante todo o dia seguinte. Aviso que o remédio do médico da terra é tão importante quanto a água fluidificada. Continuem ministrando-o como foi orientado pelo doutor. Se tiverem dificuldade para orar, acredito que seu Antônio poderá auxiliá-los. Se desejarem, ele poderá ler e explicar o Evangelho do Mestre Jesus para que melhor compreendam a importância da vida terrena e de nossas responsabilidades perante os semelhantes. Imediatamente, o fazendeiro se colocou à disposição para ajudá-los. Alexandre continuou: Quem é o mais próximo de nós? Se Jesus nos disse que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas existentes do mundo e ao nosso próximo como a nós mesmos, não conseguiremos amar, seja quem for, se não compreendermos a essência da paternidade divina, que nos ampara e ensina. Para tanto, precisamos enxergá-lo em nós, respeitando-nos como seus verdadeiros filhos. Assim, amaremos-nos mutuamente como irmãos universais e cumpriremos a segunda parte do mandamento trazido por Jesus. Pensem sobre isso e apliquem em suas vidas os ensinamentos a vocês direcionados. Meus irmãos, estejam com Deus. Enquanto Alexandre parecia voltar ao seu estado consciente, seu Antônio pediu a Carlos que lhe entregasse o termômetro para verificar a temperatura de Onofre. A febre havia cedido um pouco. Mostrando o avanço aos pais do doente, disse-lhes que providenciaria o Evangelho para que pudessem, naquele mesmo dia, iniciar a reunião para o auxílio à criança. Os pais do enfermo estavam surpresos. O que acontecera? Apesar das dúvidas e espanto marcantes, ficaram extremamente agradecidos pela melhora parcial do filho amado. Após verificar se todos estavam bem, seu Antônio chamou Alexandre para irem embora. Mas, antes de partirem, solicitou aos que ficaram que fossem discretos e que não comentassem o que acontecera ali naquela tarde. Chegando à casa-sede da fazenda, seu Antônio não conseguia mais evitar a curiosidade de saber o que realmente acontecera.
e disse: Os pais de Onofre nada compreenderam, Alexandre. Se eu falasse ao Senhor que sei o que aconteceu, estaria mentindo. O que sei é que tive uma sensação de confiança e paz para fazer o que fiz e dizer o que disse. Senti a Aurora ligada a mim, repassando-me aqui, apontou para a própria cabeça, o que era para ser transmitido às pessoas daquele lar. Ela me explicou o que Onofre tem e como poderia ajudá-lo. E vi que de minhas mãos saíam raios luminosos que se direcionavam à cabeça e ao tórax do doente, sendo absorvidos pelo seu corpo como se fosse uma esponja. Vi também que esses raios de luz amenizavam os pontos escurecidos que existiam nele e ao seu redor. De repente, como se tivesse caído em si, disse: Ah, seu Antônio! Será que estou enlouquecendo? O amigo aproximou-se dele e, negando, abraçou-o com carinho, dizendo que tinha certeza de que todas as suas dúvidas seriam respondidas com o tempo. Observando o horário, seu Antônio percebeu o avançar das horas e pensou que os pais de Alexandre poderiam estar preocupados. E, por isso, solicitou a um empregado que o levasse embora, não sem antes lhe pedir que retornasse outro dia para conversarem melhor. Capítulo 18. Passados 3 dias, Alexandre e seus irmãos estavam em casa, estudando, enquanto a mãe se encontrava na cozinha. Eles ouviram um barulho de cavalos vindo em direção à casa. Leonora pediu a Alexandre que visse quem era a visita inesperada. Ao abrir a porta, reconheceu imediatamente o cavaleiro. Era Carlos, pai de Onofre, que vinha puxando outro cavalo selado. O que será que aconteceu? Pensou Alexandre, preocupado. Não havia comentando nada com seus pais e irmãos sobre o infortúnio de Carlos, não que fosse de seu costume ter segredos para com sua família, mas, sim, porque não saberia como explicar o ocorrido, assim como não se sentiria bem em comentar um assunto pessoal daquele casal e seu filho. Carlos desmontou e veio em direção a Alexandre. Leonora já estava na varanda ao lado do jovem, sorrindo. Mas, sem cumprimentar ninguém, Carlos abraçou Alexandre e começou a chorar. Mãe e filho ficaram sem reação, diante do choro daquele homem. Ao ver o quadro que se formou, Carlos, já um tanto sem graça, enxugou as lágrimas que corriam soltas em sua face e pediu desculpas a Leonora pela sua atitude. Informou ela que seu patrão solicitava permissão para levar Alexandre à fazenda. Apesar de estranhar muito a atitude do amigo, Leonora o conhecia havia muito tempo e sabia que podia confiar nele. Perguntou a Alexandre se ele não tinha nenhum compromisso naquele momento, o que foi respondido negativamente. Então, com a permissão concedida, Carlos e Alexandre dirigiram-se à fazenda. Não pronunciaram uma só palavra durante o percurso inteiro. Alexandre, apesar de não saber o que poderia ter acontecido, sentia a presença de Aurora, o que o tranquilizava. Foram diretamente à casa de Carlos, onde já se encontravam a esposa dele, seu patrão e Dona Judite, conversando. Seu Antônio, sorrindo, levou Alexandre ao quarto de Onofre, que dormia tranquilamente. Carlos, vindo logo atrás com sua esposa, disse-lhe por fim: Nosso filho está curado. Sua febre cedeu completamente desde esta madrugada e, há pouco, ele acordou com fome. Demos-lhe de comer e, agora, dorme. Sabemos que foi você quem o curou, Alexandre. Como poderemos agradecer-lhe? Sob a influência de Aurora, ele ponderou. Por que me agradecer, se nada fiz? Toda a cura realizada em seu filho foi permitida por nosso amado Mestre Jesus. E Aurora, vendo que o casal ainda carecia de explicações, disse por intermédio de Alexandre, já mudando o tom de sua voz: É preciso que compreendam que meu filho de vocês se tornou doente por haver desequilíbrio emocional e psíquico nesta casa. Vocês deixaram que seu lar fosse perturbado por forças espirituais que ainda não conseguiram compreender a graça e a bênção de seguirmos o caminho bendito que nos foi ensinado pelo Cristo.
enquanto você e sua esposa não se compreenderem como companheiros de jornada nesta existência terrena, enquanto não se permitirem amar verdadeiramente sem os resquícios do ciúme e da incompreensão, darão sempre ensejo ao desequilíbrio íntimo e do lar. Infelizmente, é Onofre quem está sofrendo os infortúnios por vocês hoje plantados. Ele sofre por se sentir incapaz de ajudá-los a sair de um turbilhão de mágoas e intolerâncias recíprocas e, por isso, inconscientemente, havia praticamente desistido de viver. Carlos e sua esposa estavam espantados. Como poderia aquele jovem saber algo tão íntimo sobre suas vidas? Pensaram. A primeira vez que Carlos ouvira comentários sobre as influências espirituais fora quando ainda era jovem e audacioso. Um grande amigo seu da juventude sempre conversava com ele sobre esse assunto. Carlos, porém, não queria se ater a detalhes, pois se sentia tolhido dos prazeres carnais quando escutava falar em reforma íntima e crescimento espiritual. Qualquer circunstância que pudesse impedi-lo de viver livremente não seria por ele levada em consideração naquele tempo. Além do mais, ouvia de muitos que aquela doutrina não era de Deus, então, era mais uma desculpa para não aceitar os seus ensinamentos. Hoje, porém, mais velho e responsável, após ter quase perdido o filho, dava-se a oportunidade de pensar diferente. Era curioso como aquelas verdades ditas a ele por aquele jovem o atingiram fundo, pareciam ter o poder de fazer emergir todos os seus pecados mais constrangedores. Carlos não podia deixar de sentir culpa por tudo que já fizera sem se lembrar de Deus, mas estava aliviado por saber que o filho iria sobreviver e alegrar todos os seus dias.